Fala galera, Hello World! Nós estamos aqui na aula 55 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. Nesta aula, nós vamos nos dedicar em construir o Volume Label, ou a label de volume. Vamos criar a primeira entrada de diretórios, um arquivo separado para incluir separadamente no setor do VHD, certo? E aí nós vamos nomear a label do pendrive através desse código. Então, se gostar dessa aula, deixe um like para me ajudar, se inscreva e ative o sininho para receber as novas notificações do curso DSOS. Então, vamos começar! Ok, pessoal? Vocês deixam o editor aberto, zerado, que a gente vai começar a criar aqui, certo? E vocês abram aqui o link que eu vou deixar na descrição, o icosdev.org, FAT16, Standard 83 Format, ou padrão 8.3 formato, certo? Formato padrão 8.3. Isso aqui é a tabela que nós utilizamos aí em cada entrada de diretório, certo? Essas entradas são preenchidas com as propriedades de arquivos. A gente vai focar na primeira entrada de diretórios, que constitui essa tabela. E a gente vai entender a fundo como funciona essa tabela. Então, na pasta KidOS, eu vou abrir aqui um arquivo especial que é o fat.asm, onde nós criamos as alocações do fat, a sua cópia e a área de diretórios. Vocês percebam aqui que nós criamos tudo basicamente diretamente, né? Tudo direto. DB 0, 20, 20, 20, 20... 32 bytes aqui, certo? Nós fizemos uma explicação rápida aqui de como funciona a área de diretórios. Nós temos 512 entradas no diretório raiz e cada entrada tem 32 bytes, certo? Agora nós vamos categorizar cada entrada dessa, explicando para vocês como funciona basicamente as propriedades de arquivos. Isto era para ser a primeira entrada de diretórios, o que provavelmente não está funcionando, ele não está reconhecendo como a primeira entrada do diretório. E ele não está nomeando a label do nosso pendrive, ainda está disco removível, certo? Então a gente vai focar aqui em criar a primeira entrada. Vamos colocar aqui bits 16, certo? Vamos criar esse arquivo .asm na área de trabalho, KidOS, na pasta raiz. Vamos nomear ele como volume, né, .asm. Basicamente tem 6 caracteres aqui o nome de arquivo, volume.asm. Ele será a nossa label de volume. Ok? E vamos colocar um comentário aqui. Primeira entrada de diretórios. Primeira entrada de diretórios, label do volume. O volume é nada mais do que a própria partição, o próprio disco. Nós temos uma partição com o tamanho inteiro do disco, certo? Então, essa partição, esse disco é chamado de volume, certo? E o volume ele aparece logo aqui, no Windows, né? Nós temos aqui disco removível, letra D, com a letra nomeando o volume, ok? A gente vamos colocar essa label aqui, certo? Que é o nome do volume, do disco. Ok, cada entrada de diretórios ela tem 32 bytes de tamanho. Esses 32 bytes são variáveis, são valores de propriedade de arquivos. Cada vez que nós adicionamos arquivos no sistema, basicamente num disco formatado em FAT16 ou em outro sistema, geralmente o FAT16 ele tem as suas entradas de diretórios de 32 bytes. Né, com padrão 8.3. Cada sistema de arquivos ele tem o seu estilo de área de diretório, certo? No FAT16 em específico, nós temos as entradas de diretórios, que cada entrada tem 32 bytes, contendo propriedades dos arquivos, certo? A gente viu isso nas aulas introdutórias de sistemas de arquivos. E vocês podem ver nesse link aí que está na descrição do icosdev.org, certo? Seguindo aquela tabela. Então, toda vez que nós adicionamos um arquivo, nós copiamos, criamos, deletamos um arquivo dentro de um disco formatado em FAT16, o sistema operacional em questão ele é responsável
por alterar as áreas de diretórios, essas entradas de áreas de diretórios. Por exemplo, digamos que nós temos o kernel, o window.sf. Esse window.sf ele vai estar ali na quinta entrada de diretório, certo? O que acontece? O Windows ele vai editar a área de diretório, essa quinta entrada da área de diretórios referente ao arquivo window.sf. Se digamos nós nomeamos aqui o window para Windows, né, ou Wind, ele vai nomear também lá a entrada de diretório que tem o nome Window, ele vai alterar esse nome lá na entrada desse arquivo, lá na entrada de diretórios desse arquivo. Se nós adicionamos mais bytes nele, por exemplo, ele vai aumentar o tamanho de bytes. Então o Windows, né, o sistema operacional, ele vai alterar também o tamanho de dados, tamanho de bytes, em uma dessas propriedades dessa área de diretório, em uma dessas propriedades dessa entrada, né? E também quando deletamos ou quando excluímos um arquivo, ou quando editamos um arquivo, o sistema operacional em questão também, ele altera não só a quantidade de bytes, mas também o cluster em específico, né? Nós podemos, ele apaga todos os clusters que está ocupando aquele arquivo lá na tabela de locação de arquivo do FAT, certo? E ele redireciona um novo cluster, um novo valor de cluster para uma das propriedades dessa entrada, ok? Então, sim, o sistema operacional é responsável por fazer tudo isso, para fazer a edição dessa entrada em específico, quando se trata do sistema de arquivos, com rotinas do sistema de arquivos. É isso que o KidOS também vai fazer. Internamente do KidOS, nós vamos exibir essas entradas. Primeiramente, nós vamos ter um sistema de arquivos em modo leitura, certo? Apenas para ler essas entradas e exibir na tela, ou seja, exibir as propriedades de cada arquivo. E depois, no futuro, quando criarmos rotinas e procedimentos de deleção e alteração de arquivo, nós devemos também alterar essas entradas. Ok? E para alterar cada entrada de cada arquivo, nós precisamos entender a fundo sobre essas entradas, certo? E nós vamos entender a partir da primeira entrada. A primeira entrada de diretórios, os primeiros 32 bytes dessa área de diretórios, é reservada a label do volume, ok? Ela é reservada a label do volume. Nós vamos começar a nomear, basicamente, cada byte que tem lá, que a gente mostrou lá na entrada do FAT, certo? Vamos lá. Primeiramente, file name, que se trata do nome de arquivo, certo? Esse nome de arquivo ele vai ter 11 bytes, obrigatoriamente 11 bytes. Se a gente quer um volume, basicamente com uma label vazia, a gente pode preencher apenas de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 espaços, certo? Nós poderíamos fazer isso também. Mas dentre esses 11 espaços, você pode colocar um nome para exibir, certo? No meu caso, vou colocar KDS, de KidOS, ponto volume, certo? Se a gente somar a quantidade de caracteres aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos apenas 10 caracteres. Nós precisamos ter 11 bytes aqui. Então, vamos somar mais um espaço aqui e pronto. Nós temos 11 bytes, ok? Deve ter obrigatoriamente 11 bytes. Então, isso se trata do nome do volume, ok? Dependendo do tipo de entrada, isso pode ser o nome de um arquivo. Como eu dei um exemplo lá do window, né, .sf, nós temos aqui 11 bytes específicos para o nome do arquivo, incluindo o nome e a sua extensão, de 3 bytes, ok? Então, vai ter os nomes de arquivos do sistema operacional e os nomes dos arquivos de textos, etc, ok? A segunda propriedade dessa entrada, ela se trata do atributo, que é o tipo de entrada, ou o tipo de arquivo, certo? Nós vamos colocar aqui attrib, né? Vocês podem colocar qualquer nome aqui, não faz diferença o nome que vocês vão colocar aqui. Eu só vou colocar esse nome de variável só para a gente dividir e organizar direitinho do que se trata cada propriedade. Attrib vai ser um DB também, um databyte, certo? Nós poderíamos colocar aqui os seguintes valores. Poderíamos colocar os valores que estão hidden, um arquivo oculto. Poderíamos colocar 8, que é um tipo de entrada, referente a volume, né, ao ID de volume. Nós podemos ter que 20 referente a tipos de arquivos, basicamente arquivos, não normalmente, né? 10, que é tipo de arquivos de diretórios, certo? 30, que são pastas, ok?
e os LFN. Para melhorar isso aqui, nós vamos criar algumas definições aqui. Ok, vamos criar algumas constantes aqui, certo? A constante read only, echo, ele tem um byte, o byte dele é 01. Os tipos de entradas, né, de arquivos que tem o tipo 1 é um arquivo somente leitura, read only, certo? A constante hidden, echo, 0x02. O tipo de arquivos que tem o 02 são arquivos ocultos, ok? Arquivos ocultos no sistema operacional. System, echo, 0x04. Os tipos de arquivos ou entradas que tem ali o tipo de byte 4, ele é o atributo de sistema, ou seja, é um arquivo de sistema, ok? Volume ID, que tem como atributo 0x08. Os tipos de arquivos ou entradas com o atributo 08 são os arquivos de ID de volume. É o que nós vamos utilizar aqui, ID de volume. Diretório é 10, certo? Os tipos de arquivos ou entradas com byte 10, né, 10 em hexadecimal, ele é diretórios, certo? É basicamente o apontador do diretório, do próximo diretório ou do diretório anterior. Okay? Ele é o que aponta para cada pasta. Cada pasta ele vai ter o pontinho ali que vai apontar para cada diretório ou cada pasta, ok? Archive, que é arquivo, echo 20. O byte 20 é referente a arquivos comuns do sistema operacional. E folder, que é pasta, echo 0x30, né? Toda a entrada de diretórios que tiver o atributo 30 será pastas. Basicamente igual as pastas que nós criamos. Essas pastas aqui, elas terão um atributo 30 no FAT16, ok? Os arquivos comuns, como esses arquivos de atalho, etc., arquivos BAT, eles serão arquivos com atributo 20 no FAT16, ok? Nós vamos utilizar em atribo aqui volume D. Poderemos colocar 0x08 ou a nossa constante aqui. Nós vamos deixar tudo organizado, nomeado aqui, porque isso vai facilitar muito quando a gente criar a edição de entrada de diretórios, certo? Para a gente entender de forma mais didática possível aqui como funciona essa entrada de diretórios. Então, o atributo vai ser volume D, que é 08, né? É o que vai fazer o sistema reconhecer como uma label de volume. A outra propriedade é reserved, ou reservado, que vai ser um data byte e vai ter o valor 00. É um byte apenas. Vocês podem colocar apenas 0 também, o 00, certo? É um byte, que é reservado para Windows NT. Nós não vamos mexer nele. Creation sec, que é a criação do arquivo em segundos, ok? Geralmente nós vamos deixar 0 também, né? O Ubuntu costumava usar valores entre 0 a 199 aqui. Já o Windows 7 utiliza de 0 a 200 aqui. Basicamente o Ubuntu utiliza de 0 a 100, eu falei errado, de 0 a 100. E no caso do Windows 7 utilizava de 0 a 199, que é 200. Ok? Então, 200 valores possíveis aqui. A gente vai deixar 0. Beleza? Tempo de criação do arquivo. Creation time. O tempo de criação do arquivo vai ser uma the words. Vai ser 2 bytes. Then the words. 1, 2. Vamos deixar 0 aqui. Por enquanto. Ok? E creation dates, mandei words também, de 2 bytes, 00. O tempo de criação, ele se trata aqui da hora, minutos, certo? E segundos. Ok? Vamos deixar aqui maior, e segundos. Já a data de criação se trata do ano, mês, month e dia, ok? Basicamente
essa sequência de hora, minutos e segundo forma 2 bytes aqui em hexadecimal. E ano, mês e dia também forma 2 bytes aqui. Como que como que a gente faz essa conversão de 2 bytes em hexadecimal para hora, minutos e segundos? A hora ela vai até 5 bits. 5 bits. Minutos vai até 6 bits. E segundos vai até 5 bits também. Ok? Já o ano ela vai até 7 bits. O mês vai até 4 bits. E o dia ele vai até 5 bits. Você completar 5 mais 6 mais 7 aqui, 5 mais 6 mais 5 dá exatamente 16 bits, que é equivalente a 2 bytes, referente ao tempo de criação. Ano, que é 7 bits, mais 4, que é mês, mais 5 bits, que é dia, forma 16 bits também, que é 2 bytes, referente à data de criação. Então, a partir do momento que um novo arquivo está sendo feito, criado pelo usuário pela primeira vez nesse sistema operacional, o sistema operacional é responsável por converter a data e a hora pega, capturada, para seus respectivos hexadecimais aqui, certo? Setando a creation time e creation date. Nós vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que nós temos aqui na data dia 2, mês 10, ano 2021, certo? Como que seria isso? Notepad, vamos abrir aqui o Notepad. A gente não precisa colocar essa data e a hora, certo? Podemos deixar tudo zero. Mas é só para vocês entenderem como que o sistema operacional edita isso, porque a gente vai também ter que criar um sistema que edita isso durante a deleção de arquivos ou durante a criação de arquivos. Vamos lá, vamos abrir aqui a calculadora. Vamos pegar aqui o dia 2. O dia 2 em hexadecimal é 2, certo? Então, dia 10 em hexadecimal é A, ok? Vamos ver o 2 binário é um 0. Ele vai, basicamente aqui, o dia, ele tem 5 bits, certo? 5 bits, então, 1, 2, 3, 4, 5, 10, certo? O valor 10 é equivalente a 2. O dia 2, certo? Vamos lá. O mês tem 4 bits. 4 bits aqui. 1, 2, 3, 4. 4 bits. O mês aqui ele é referente ao dia 10, que é A em hexadecimal. A em hexadecimal em binário será 1010. Então vamos colocar 1010. Referente ao dia 10, certo? E o ano tem 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bits, certo? Em decimal, nós temos até o valor 127. Ok? Em hexadecimal, 7F. Nós estamos num ano aqui, basicamente no ano 21. Ok? De 21 para 127 é muito, então nós estamos no ano 21. O que seria aqui 21? Deixa eu colocar aqui 2021. Bem mais. Então vamos colocar 21 em hexadecimal é 15. Em binário ele é 10101, ok? Vamos copiar aqui embaixo 10101. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bits, mais 2 bits aqui de 0 no começo, nós temos 7 bits, certo? Se nós juntarmos aqui, esses bits, nós temos exatamente 16 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bits, que é equivalente a 2 bytes. Nós podemos juntar esses bits, ok? Copiar esses bits e na parte binária da calculadora nós colamos aqui, certo? Nós colamos aqui, em hexadecimal nós temos o valor 1515. Então, a data de criação vai ser representada dessa forma: 15,
Data de criação não, a data de criação 15/15. Ok? Já a hora segue o mesmo princípio. Vamos criar uma hora fictícia aqui. Nós estamos 19, vamos arredondar para 7 horas e 50 minutos, né? Então vamos lá. Primeiramente, 19, né? 19. 19, que é 7 horas PM, né? 19 em hexadecimal é 13. Em binário, 10011. Nós temos equivalente 5 bits possíveis, né? 1, 2, aqui nós temos 5, exatamente 5. 10011. Ok? Equivalente a 19. Minutos, 6 bits. Né? Minutos é 50. Vamos deixar aqui 50 em binário. Nós temos aqui exatamente 6 bits. Ok? Vamos colar aqui 6 bits. E segundos, vamos deixar 5. Vamos deixar segundos 5 aqui. 5, nós temos equivalente 5 bits, né? 5 bits do valor 5 é 101. Então vamos colocar 00101, 5 bits. Se a gente juntar esses aqui, nós temos 16 bits também. Nós temos possíveis 16 bits. Vamos copiar, colar aqui na parte binária, e o valor hexadecimal equivalente é 9E45. Então na parte de hora, 9E45, certo? Espera aí. Copiar, 9E45. Gente, isso aqui é só um valor supositório. Isso não vai influenciar em nada no nosso sistema. Não vai alterar nada. Vocês poderiam deixar 00 aqui também. Eu só estou explicando para vocês como funciona de forma didática essa parte de conversão aqui de hora e data. Porque futuramente a gente pode criar um sistema que faz essa conversão também. Que pega a hora e faz essa conversão para setar a parte de creation time e creation dating. Ok? E aí, depois a gente pode pegar e converter novamente para o valor propício decimal para exibir na tela esse valor. Ok? O valor que foi criado aquele arquivo. E a hora e a data que foi criado esse arquivo. É só de forma didática para vocês entenderem. Ok? Então, assim, nós temos exatamente 7 bits, 4 bits, 5 bits para cada propriedade aqui, justamente porque não pode ultrapassar 16 bits. Tem que dar exatamente 16 bits. Ok? Porque, por exemplo, a hora a gente vai de 0, né? De 0 a 23, ok? De 00 até 23 horas, que é 11 horas da noite. Então nós não precisamos utilizar basicamente 8 bits completos para representar uma hora, porque vai ser desperdício. Apenas com 5 bits possíveis, 1, 2, 3, 4, 5. Apenas com esses 5 bits aqui de 1 em decimal, né, nós podemos ir de 0 a 31, que até ultrapassa a quantidade de horas possíveis, entendeu? De 6 bits também é a mesma coisa. Nós temos minutos aqui de 0, né, a 59. Né? Quanto que seria 59 aqui? Binário. Olha só, eu ainda tem um bit aqui disponível, que é 0. Certo? Se a gente colocar 6 bits aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bits, que é o final, em decimal, nós ultrapassamos ainda a quantidade de minutos, que vai de 0 a 60, ou 60 minutos, entendeu? E aqui é 63. Então, assim, essa é a quantidade de bits necessária para representar aquele valor possível, entende? E aí nós temos exatamente 16 bits para representar a data de criação e o tempo de criação. Beleza? Vamos lá. Aqui nós vamos colocar last access, ok? Que é a data de acesso. Que também será uma the word. 0000. Também pode ser colocado, segue o mesmo padrão aqui, ok?
que é a data de acesso, beleza? A data de acesso aqui é a data que o último dia, a última data que o arquivo foi acessado, ok? E segue o mesmo padrão aqui também, ó. Então nós poderíamos colocar aqui também 15/15, ok? Só de forma supositória. A data de acesso. Aqui, a próxima propriedade é referente ao cluster. Hash cluster. Por que hash? Vamos colocar the word 0000. Ok? 2 bytes. 16 bits também. Hash cluster, por quê? O cluster, a entrada de diretórios, ele tem um cluster de possíveis 4 bytes. Possíveis 4 bytes, ou 32 bits. Porém, o FAT16 só trabalha com clusters de 2 bytes. Só trabalha com cluster de 16 bits, certo? Um dos motivos por ser chamado de FAT16, um cluster de 16 bits. Então, os 2 bytes mais significativos do cluster eles são ignorados pelo FAT16. Nós não trabalhamos com esse RAID cluster, que é o RAID vem de alto, né? O byte mais significativo, o byte alto. Nós não trabalhamos, certo? Então, isso aqui será sempre 0 para FAT12 ou FAT16, será sempre 0. Agora, para FAT32, nós utilizamos sim o RAID cluster, certo? Porque nós podemos trabalhar com clusters muito altos, com uma alta taxa de quantidade de arquivos, ok? No caso, no FAT16 e 12, nós trabalhamos com o low cluster. O low cluster, que é o byte menos significativo do cluster, ok? Que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco. As últimas propriedades é last mod time, que é o último tempo de modificação. Vamos colocar aqui também o mesmo valor que a data, que o tempo de criação. É o último tempo de criação. Último tempo de modificação, perdão. Certo? Enquanto que aqui é o primeiro tempo de criação do arquivo, isso aqui é o tempo de modificação do arquivo, certo? 9E45. É o tempo de modificação do arquivo. E este é o let mod data, que é o último tempo, a última data de modificação. Vamos colocar também o mesmo que a data de criação aqui, que é 15/15, ok? Então, o sistema operacional ele deve ser responsável por vir aqui e fazer a edição desses valores, certo? Quando o arquivo é modificado ou acessado, deve vir aqui modificar esses valores aqui ou esses aqui, certo? E quando o arquivo é criado, o sistema operacional deve modificar esses valores aqui e fazer essas conversões. O formato de conversão é o mesmo, certo? É o mesmo que essas que eu expliquei para vocês, dos bits, ok? Tanto para a última data acessada do arquivo ou da pasta em questão, como também da última data e tempo modificados, certo? É o mesmo formato que deve ser considerada a conversão. Ok? Agora nós vamos criar o low cluster, que também é uma the word. O low cluster, né, é a parte baixa do cluster, né? Como eu expliquei para vocês, nós temos um cluster assim, ó, 00000000. A parte alta é essa aqui, ó. Essa aqui, que será o RAID cluster. Ela será sempre 0, ela será ignorada pelo FAT12, FAT16, porque nós não temos uma alta taxa de arquivos para trabalhar com esse RAID cluster. Apenas FAT32 para cima, FAT32, SFAT, que trabalha com RAID cluster. O FAT16 trabalha só com byte menos significativo. Os 16 bits menos significativos, que é os 2 bytes aqui, que é o low cluster, certo? Esses clusters nós temos de 0000 até FFFF, valores possíveis, ok? Do cluster dos arquivos que nós vamos trabalhar, que vai ficar no FAT, que é a tabela de alocação de arquivos. Então, basicamente, todo arquivo ele vai ter seu cluster apontando para a área de diretórios. É esse cluster, é esse valor aqui, que basicamente o sistema operacional também vai ler para ler os arquivos, para saber aonde o arquivo está localizado na área de dados. O sistema operacional tem que ler esse valor aqui, ok? E se for editar um valor, se for editar o arquivo e ele for basicamente aumentar a quantidade de dados do arquivo, o sistema operacional vai ter que editar esse valor também, para basicamente apontar para outra área de dados, ok?
Inicialmente, esse valor ele nunca é alterado quando o arquivo não é alterado, beleza? Vamos lá. Vamos deixar 00 porque não vai fazer nenhuma influência aqui agora, porque essa é a primeira entrada da área de diretórios. Essa entrada se trata da label de volume, não é nem mesmo um arquivo em si. É um ID de volume, certo? E por último, a última propriedade é size bytes, que é a quantidade de bytes do arquivo. Ele já não é nem dB, não é 1 byte, não é the words, não é 2 bytes, ele é uma DD, Data Double Words, ou seja, 32 bits. DD 0x00000000. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 bytes, referente a 32 bits. 32 bits, nós temos aqui um arquivo, basicamente, vamos colocar aqui em hexadecimal, FF. Nós temos um arquivo aqui de possivelmente 4.294.967.295 bytes de tamanho. Então, esse é o valor máximo que um arquivo deve ter no FAT16. No sistema de arquivo FAT16, esse é o valor máximo, certo? Porque esse é o valor máximo que vai ficar aqui na quantidade de bytes. Na quantidade de bytes da entrada, ok? Porém, vamos colocar aqui, vamos utilizar o valor do autogênero. Por mais que também, repetindo, isso não vai influenciar em nada, mas por motivo didático, vamos colocar aqui, só para vocês entenderem melhor, um valor aqui do autogênero, que é esse valor aqui, ó, sem os pontos, ok? É o valor do tamanho do VHD. Vamos colocar em decimal mesmo, ok? Se vocês quiserem colocar em hexadecimal, só abrir a calculadora, colocar aqui em decimal e converter para hexadecimal, ok? Referente a 2000. E tem 4 bytes aqui, né? 1, 2, 3, 4, 02 aqui, 4 bytes possíveis. Então, esse é o valor, 32 megabytes aqui de tamanho, ok? Referente ao VHD inteiro, ou da partição inteira. Vamos deixar só esse valor simbólico aqui. Beleza. E agora nós vamos criar uma outra entrada. Essa entrada que vai ser referente à label do volume, ok? Vocês podem alterar aqui o nome da label. Então, basicamente aqui nós temos 32 bytes. Vamos até colocar aqui, ó. 32 bytes. Nós temos 32 bytes aqui, nomeadas pelas variáveis aqui. Nós poderemos colocar esses valores bem reto mesmo, como a gente fez lá na área de diretórios, na parte da locação do FAT. Mas para a gente entender melhor como funciona cada propriedade, né, eu decidi nomear os nomes aqui, também para facilitar nosso desenvolvimento no futuro, quando nós estivermos trabalhando à risca com cada propriedade dessa, com cada valor desse, na parte de edição de arquivos, na parte de alteração, de deleção, de criação, ok? De renomear arquivos, cópia, colar arquivos, etc. Todas essas operações do sistema de arquivos, a gente vai alterar alguns desses valores. Beleza? Então eu vou deixar aqui esses 32 bytes para deixar mais fácil a nossa criação no futuro. E aqui nós vamos ter mais uma outra entrada que ela vai servir como metafile, ok? Basicamente é uma entrada que a gente tem que ter aqui. Se não tiver essa entrada, também não vai funcionar. Vamos colocar aqui db 0x00. Aqui nós temos que ter basicamente 16 bytes, né? 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bytes. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. Beleza. Vamos ter aqui 32 bytes zerado aqui. Vocês podem colocar qualquer valor aqui de suas escolhas, mas isso não vai influenciar em nada, né? Isso aqui é basicamente é só por motivos funcionais mesmo, ok? Porque sem isso aqui não funcionava basicamente a label de volume aparecer, ok? Não aparecia se eu não colocasse isso aqui no final, ok? Beleza, então isso é referente à label de volume. Agora nós vamos aqui formatar o pendrive com o autogene.bat. Não, na verdade está faltando uma coisa aqui. No autogene.bat, vamos vir aqui em
reassembly fetch, ok? Reassembly fetch. Eu vou até abrir aqui o boot VBR para explicar uma coisa para vocês. Estamos quase terminando aqui. Vem aqui em reassembly fetch. Vamos copiar essa parte aqui. Vamos clonar essa parte de baixo. NASM hífen O 0 F bin é a mesma coisa das de cima. O que vai alterar aqui é o binary foot VHD OSF por volume, ok? E aqui volume.asm vai ser volume. Vamos mudar para volume, certo? Vou até colocar volume aqui, beleza, em maiúsculo. Então vamos compilar volume.asm, que é esse arquivo aqui, né, para volume.osf, ok? Na pasta binary. E aqui nós vamos enviar para o VHD. Então vamos clonar aqui, que basicamente não muda muita coisa, só vai mudar aqui, ó. Basicamente nós vamos copiar esse que a gente clonou para cima. Nós vamos alterar o seek e o caminho aqui, ó. Vamos nomear esse binary foot VHD por volume.osf, ok? Nós vamos adicionar no KidOS VHD. Assim como nós explicou em outras aulas aqui, como funciona esse deslocamento, seek, né? Ou seja, recapitulando, o seek é referente ao setor, o setor de deslocamento. Setor 0 vai a MBR, o setor 3, lógico, vai a boot VBR, o setor lógico 7 vai o FAT, e aí nós temos um intervalo com o tamanho do FAT. Após o FAT, nós vamos ter o setor que vai, a primeira entrada da área de diretórios, que vai à área de diretórios. Qual é a área de diretórios aqui? O primeiro setor da área de diretórios, 499. Ó, início diretório, tá aqui nos comentários, ó, no arquivo boot VBR, 499, certo? Então o setor lógico 499 é o setor que é o primeiro setor que vai à área de diretórios. E como nós temos que ter uma primeira entrada de diretórios aqui, ó, primeira entrada de diretórios aqui, referente ao label do volume, então basicamente, a label de volume, que é esse arquivo volume.osf compilado, ele vai para o primeiro setor da área de diretórios. É o primeiro setor da área de diretórios, que é 499. Então, em autogene.bat, vocês vão alterar aqui esse penúltimo, né? Essa penúltima linha que a gente clonou, para 499. Esse será o seek, ok? É o deslocamento de setor. Setor 499. 499 vezes 512 é o deslocamento em bytes que vai ter o arquivo volume.osf, que será esse arquivo aqui, ok? É basicamente só isso. É só isso que a gente vai alterar. Agora a gente vai vir aqui e executar como administrador, ok? E vamos recompilar. Por quê? Porque essa opção aqui de recompilação se trata do reassembly fetch e do send fetch to VHD. Ele vai executar isso aqui novamente. E a gente não tem o volume ainda. Nas outras aulas nós não compilamos o volume. Então vamos recompilar ele novamente. Ok? E vamos aguardar um pouco. Aí galera, ele está aqui fazendo o processo, certo? Como vocês podem ver, o volume.osf já está aqui na pasta binary. Aqui, ó, esses são os arquivos binários atuais que nós temos. Ok? E fiquem reparando aqui, ó, no disco removível D, com a letra D. Olha o nome aqui. E aqui agora nós vamos dar início para fazer essa transferência agora para o pendrive do VHD, que está lá com o arquivo volume.osf, no setor 499. E vocês vão ver aqui que depois da transferência ele vai alterar a label. Então, ele some por um instante, enquanto está fazendo a transferência. Ok? E aí, qualquer coisa se não aparecer, despluga o pendrive e pluga novamente. Ok. Eu pluguei e despluguei novamente, ele já apareceu, KDS volume. Se eu clicar aqui, ele tem os arquivos do sistema operacional. fwrite.sf, kernel.sf, o diretório do KidOS, certo? E aqui a gente alterou o volume do pendrive, kds.volume. Então, vocês podem colocar outro valor aqui, se vocês quiserem. Né? Vocês podem colocar outro valor aqui. E dependendo do tamanho do nome, vocês podem
Vocês preenchem com espaço aqui para dar 11 bytes, certo? E pode testar outros valores aqui também, ó. Vocês podem ver que não apareceu o arquivo KDS volume, né? Apesar de ser uma entrada de arquivo, não apareceu o KDS volume aqui. Se vocês alterar de volume ID, né? Volume ID aqui, para, por exemplo, o atributo arquive, ok? Atributo arquive, vamos recompilar aqui para vocês verem novamente. Olha só, quando vocês altera aqui o atributo arquive de volume D, que é 8, para arquive, ele não reconhece a label como label de volume, ele reconhece como um arquivo normal, ok? E aí o que acontece? Ele some aqui o nome da label de volume, já aparece disco removível D normalmente, e aparece aqui como um arquivo, ó, KDS volume. E ele até reconhece os últimos 2 bytes como extensão, ok? Ó, kds.volu, que dá aqui 8 bytes, ponto .me, né? Ponto .me como se fosse uma extensão. Se você vir aqui em propriedades, ele vai apontar aqui como 0 bytes, ok? Basicamente aqui em detalhes, a gente vê aqui, em detalhes ele consegue reconhecer aqui, ó. Vamos atualizar. Aqui ele reconhece como tamanho 0 bytes, porque não é um arquivo, não tem exatamente nenhum byte dentro dele. Tamanho disco ele também não ocupa nada em disco. Detalhes, tamanho. Agora em detalhes você vê aqui, ó, 32 MB, exatamente os size bytes aqui, certo? Vamos ver as outras propriedades aqui, ó. Data de criação, ó. A data de criação aqui ele já mostrou outra, né? Data de criação, a hora ele já reconheceu exatamente como a hora que nós colocamos, 19h50, ok? 19h50. Já a data de modificação aqui, né? Ele não reconheceu a data de criação nem a data de modificação, ele não reconheceu como nós fizemos os cálculos aqui, ok? Pode ter alguma coisa errada que nós fizemos aí, mas depois em outras aulas a gente vai identificar qual foi o erro que nós colocamos aqui, né? Para basicamente ser exatamente a data que nós estamos prevendo aqui, ok? Mas o horário foi exatamente o horário que nós prevemos, a 19h50, ok? Atributo A referente a arquivo, ok? Então tudo que vocês podem fazer aqui é mudar novamente para volume D, ok? Que ele não vai aparecer como um arquivo aqui dentro do pendrive, certo? Ele vai aparecer como uma label aqui. E agora eu vou remontar novamente. Aí uma das coisas que vocês veem em AutoGen, e elimina esse pause aqui, ó, de reassembly fetch, essa rotina na linha 270, vem aqui em pause e tira esse pause, ok? Vocês podem tirar esse pause. Pronto, agora vocês vão abrir aqui CMD, disk parts, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Às vezes ele demora um pouco, viu, gente? A aparecer a label do pendrive aqui, aí vocês esperam um pouco. Porque se não aparecer, vocês tiram o pendrive e colocam novamente. List disk, select disk 5. Vamos ver aqui, detail, volume. Vamos selecionar o volume 6, que eu sei que o volume 6 aqui tá. Detail, volume, detail disk. Olha só. Ele já reconhece o rótulo aqui, ó, rótulo, letra D, rótulo KDS.volume, sistema de arquivos FAT, removível, etc. Detail disk, olha, já aparece também o volume 6, que se trata do volume em questão, nós estamos trabalhando, KDS.volume, que é a label do pendrive, certo? A label do volume, ok? Tudo feito via código assembly. Essa label aqui é exatamente a combinação desse código, da primeira entrada mais a segunda entrada, né? Mais aqui essa alteração da compilação e a inserção no setor 499 aqui do KidOS.VHD e a transferência do KidOS.VHD para o disco 5, que é o pendrive aqui, ok?
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixa o like para me ajudar. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E isso estaria me ajudando muito e me deixaria muito feliz. E a partir das próximas aulas aí, nós vamos começar o desenvolvimento do interpretador do Shell, onde nós vamos ter uma tela negra com alguns comandos para a gente testar também o diretório e navegações dos sistemas de arquivos. Ok? Criando também algumas rotinas de leitura dos sistemas de arquivos, ou dos arquivos, certo? Então, vejo vocês na próxima. Falou!